Que hoje seja um daqueles dias que a vida sussurra. Vai ser feliz, vai. Dizeres como estes acariciam o nosso coração e a nossa alma quando visitamos o feed das redes sociais de Márcia Righetti, grande estudiosa de Maria Montessori, uma pessoa de extrema bondade e generosidade que está sempre pronta para acolher, ensinar e aprender, e que hoje nos falará sobre o pacifismo de Maria Montessori. Seja bem-vinda, querida Márcia. Em 1978, fundou a Aldeia Montessori e atualmente divide a direção da mantenedora com sua família. Em 2007, fundou o Centro de Estudos Montessori do Rio de Janeiro, que hoje desenvolve a capacitação de educadores montessorianos em programas online. É pesquisadora, palestrante, formadora e coach Montessori. Sócia fundadora da Organização Montessori do Brasil, integrou a comissão científica dessa organização por aproximadamente 20 anos e também fez parte do conselho editorial da extinta revista UMB. Presidiu a UMB por um biênio. Atualmente, desenvolve estudos junto à Associação Montessori da Bahia. A sua formação montessoriana foi realizada na Associação Brasileira de Educação Montessori, na Seton Montessori Instituto de Chicago, no Centro de Estudos Montessori Chile e na AMI. São 4 décadas de estudos e pesquisas. A palavra é sua, Márcia. Acho que eu só posso dizer muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Falar de Montessori é uma bênção, uma dádiva. E foi o que eu escolhi para a minha vida. Desculpem a emoção, mas a gente vai envelhecendo e vai ficando mais emotivo. Vamos começar, Maria? E eu começo trazendo um presente para vocês. Não sei se vocês sabem. Essas tulipas foram criadas, cultivadas na Holanda para comemorar os 150 anos de nascimento de Montessori. E elas se chamam Maria Montessori. Quando eu fui convidada pela Edmar e pela Aura, que fez o primeiro contato, para falar de pacifismo, do pacifismo de Maria Montessori, eu fiquei pensando por onde eu ia começar. E aí eu pensei assim, eu vou começar do jeito que ela começou. Eu vou começar vendo como foi a infância dela. E eu vou ver o que esse tempo da primeiríssima infância de Montessori registrou nessa mente brilhante que ela foi, nessa mulher magnífica que ela foi. Ela nasceu numa cidadezinha chamada Chiaravalle, isso todo mundo já sabe. Os pais da Montessori, o Alessandro e a Renilde, vieram de uma outra cidade para se estabelecer em Chiaravalle, porque era uma cidade que prometia um sucesso financeiro melhor. Ela tem uma curiosidade que a gente vai descobrir já já. E aquela ali é a praça central de Chiaravalle. E nas minhas bodas de prata eu fui à Itália e fui a Chiaravalle, mas eu não sabia onde era a casa da Montessori. E aí eu pensei, eu quero que você me leve lá. E fomos andando. E de repente, bem ali no cantinho, eu li Casa Natal de Maria Montessori.
ela me levou lá. A primeiríssima infância de Maria Montessori. E é por aí que a gente vai começar. E eu escolhi uma frase dela na Mente Absorvente para comprovar o que ela fala das crianças. E eu vou falar da vida dela. Tudo que somos foi feito pela criança que fomos nos primeiros 2 anos de nossas vidas. Pouco se sabe da vida de Montessori nesse período, porque ela não havia registros, as guerras levaram muitos registros da vida dela. Então eu fui pesquisar nos autores mais modernos o que traziam dessa vida de Montessori. E eu encontrei no livro, aquele livrinho azul ali, um capítulo escrito pela Érica Moretti, que eu também conheci. Deus me favorece muito nesses encontros maravilhosos. Quando o livro foi lançado no Brasil pela Casa Diálogos, eu, Edmara e outras montessorianas estávamos lá e tivemos a felicidade de conhecer a Érica Moretti falando são 3 autores que se reuniram para falar da vida de Maria Montessori partindo da cidade de Chiaravalli. As marcas da cidade natal. O papel da indústria de tabaco, e isso foi o que levou os pais da Montessori para lá, foi muito importante na cidade de Chiaravalli e na formação da vida de Montessori, porque tornou Chiaravalli uma cidade diferente. A fábrica de tabaco levou muitos empregos, tornou as mulheres independentes em 1870. Olha aí essa característica da nossa mestra começando a ser plantada na mente absorvente inconsciente. As marcas da cidade, além das marcas da cidade, a marca da religião. Montessori era de família católica, e na cidade foi próxima a Chiaravalli, nas redondezas, implantada a abadia de Nossa Senhora de Castanholo. Trouxe para a vila também muitas possibilidades de emprego para as mulheres. Além disso, ela era sobrinha-neta de Antônio Stoppani, que além de geólogo, era um abade. Então, nessa sedimentação de contatos da primeiríssima infância, vai se desenvolvendo a vida de Montessori. Montessori vive em Chiaravalli por 3 anos. E ela só volta muito depois. Nascia ali uma cidadã do mundo. Do bacharelato em ciências para a medicina. Da medicina à pediatria. De Chiaravalli para o mundo. Sempre por um mundo melhor. A caminho da sua formação em medicina. Foi um caminho longo, foi um caminho tortuoso, mas ela tinha um propósito na vida que para ela mesma foi um grande desafio. A família Montessori muda-se para Florença em 1873. Em seguida, a família vai para Roma, em 75. Em Roma, Maria Montessori ingressa na escola pública, aos 6 anos. Em 1883, ingressa na Escola Técnica Real Michelangelo Buonarroti, em Roma. Nada habitual para uma menina de 16 anos escolher curso de física e matemática. Naquela época, as mulheres eram professoras. E ela queria outros parâmetros para a sua vida, outras áreas de estudo para a sua vida.
Dizem que ela não era uma aluna muito brilhante, mas era uma aluna muito curiosa. Segue seus estudos no Royal Leonardo da Vinci Technical Institute, formando-se em 1890, aos 20 anos, com um certificado em Física e Matemática. Ela decide, então, estudar medicina, uma atividade mais improvável ainda devido às normas culturais do momento. Primeiro que as mulheres não acessavam as universidades. Na Itália, naquela época, pouco mais de 100 mulheres frequentavam a universidade. A medicina era uma carreira vedada às mulheres. Mas ela tinha a medicina como foco. Avançou com a sua intenção de estudar medicina em 1890, ela matricula-se na Universidade de Roma, Universidade de La Sapienza, em um curso de graduação em Ciências Naturais. Se não posso ir por aqui, vou por aqui, mas eu chego lá. Ela era teimosa, ela era persistente, porque ela sabia que ela não estava aqui impunemente. Havia na vida de Montessori, e ela tinha uma consciência disso, que alguma coisa era importante na vida dela para esse planeta. Esse diploma, que ela obteve em 1892, facilitou a entrada dela. Ela fez um novo concurso, adicionando italiano e latim, e isso qualificou-a para a Faculdade de Medicina. Essa é a unidade da Sapienza. E ontem estava falando com uma amiga, uma professora do SENGE, e eu tenho uma grande amiga que fez um dos meus cursos no Chile, que é a Ana Luísa, que mudou para a Itália, e a filha da Ana Luísa também se formou na Universidade da Sapienza. Uma brasileira que não sabia que aquela tinha sido a universidade frequentada por Montessori, e que ficou muito feliz quando soube disso. La Sapienza era o propósito da vida, o propósito de ser médica. Junto com isso, preconceitos. Vencer preconceitos. Uma cultura machista. Montessori sofreu bullying. Não tinha esse nome, não, mas foi o que ela sofreu. As aulas de anatomia não eram permitidas para uma mulher realizar junto aos homens. E ela era obrigada a realizá-las sozinha à noite. E os amiguinhos não eram fáceis. Mas ela persistia. E a persistência venceu os desafios e levou-a à vitória. Ela foi a primeira mulher médica formada pela Universidade de La Sapienza, em Roma. E na Itália, talvez a quarta. E uma coisa muito interessante, a tese dela de formação na Faculdade de Medicina foi sobre o desenvolvimento do cérebro das crianças. Ela se encanta com as crianças, ela não vai fazer pediatria, não. Ela vai fazer psiquiatria, porque ela queria mesmo entender cada vez mais como aquele cérebro funcionava. Como ela poderia, através desse entendimento, ajudar as crianças a desenvolver esse potencial que cada um traz dentro de si. E que ela tinha uma confiança irrestrita, porque nesse caminhar ela observava crianças e via a maravilha da aprendizagem que se revelava em cada uma. O cérebro, o
desenvolvimento e as potencialidades. Essas palavras são muito comuns para nós que amamos Montessori. E foram para ela um desafio no início. Uma voz que se levanta pelos direitos das crianças. Conhecer as crianças da Clínica Psiquiátrica Real de Roma, durante o curso de medicina, fez com que Maria saísse em busca do respeito pelos direitos da criança. A jovem doutora Montessori participou do Congresso Pedagógico Nacional Italiano em Turim, realizado em 1898. Foi quando ela disse que as questões das crianças eram muito mais de educação do que de saúde. Apresentou um trabalho intitulado Subúrbios, uma análise detalhada das condições de vida e educação das crianças em comunidades pobres e desfavorecidas em Roma. Destacou as desigualdades sociais e educacionais por elas enfrentadas. Defendeu a necessidade da intervenção e mudança na forma como a educação lhes era oferecida. Sua participação no Congresso de Turim torna visível seu trabalho educacional e se tornou um marco significativo na sua jornada na área de educação. E parece que eu estou ouvindo os jovens que falaram ainda há pouco. A luta é a mesma. Uma voz que se levanta pelo direito das mulheres. Falo em nome de 6 milhões de mulheres italianas que trabalham nas fábricas e nos campos durante 18 horas por dia, recebendo metade do salário reservado aos homens para realizar o mesmo trabalho, se não menos. A luta continua hoje, mas ela já lutava por isso em 1899, no Congresso dos Direitos da Mulher, em Londres. Ela foi convidada como representante italiana. Educação como caminho para o respeito aos direitos humanos. Pensem na época que Montessori viveu. Pensem que ela atravessou 2 guerras, 2 grandes guerras. Pensem que ela viveu o fascismo. Pensem que ela viveu a Revolução Espanhola. Pensem que mesmo quando vai para a Índia, ela vive o período de libertação da Índia do jugo britânico. Quando eu fui à Europa pela primeira vez e fui no arquivo de Roma buscar fotos de Montessori, eu só achei 30 fotos. Naquela época a gente ainda não tinha internet, que nos facilita hoje tanta pesquisa. E Montessori dizia que quem teve sua casa tantas vezes queimada, destruída pela guerra, não guardava fotografias. Depois do advento da internet, a gente começou a descobrir fotos em vários lugares do mundo que fazem com que a gente consiga ter ideia de como era a vida de Montessori, como foi a vida de Montessori. Numa de suas palestras em Londres, em 1904, no discurso intitulado Mulheres e a Educação, a doutora Montessori enfatiza que a educação deveria ser uma via para a liberdade das mulheres, capacitando-as a contribuir de forma significativa para a sociedade. Além de defender o direito à educação para as mulheres, Montessori também destacou a importância de superar estereótipos de gênero e preconceitos sociais que limitavam o potencial das mulheres em diversas áreas.
sua defesa incansável dos direitos das mulheres e de uma educação inclusiva já demonstrava que acreditava na construção da paz, promovendo a dignidade e a liberdade individual. Em janeiro de 1907, a primeira Casa dei Bambini é pôr em prática as ideias da educação que vai revolucionar o mundo. Foi aqui que começou a mudança na educação, quando ela pôs mãos na massa e começou o trabalho na Vila de São Lourenço, em Roma. Um bairro operário bastante carente, mas ela dizia assim: se há esperança de salvação e ajuda para a humanidade, essa ajuda só pode vir da criança, porque nela o homem está se construindo. Pensem como é forte essa fala de Montessori. Muitas vezes, quando a gente está em sala, as crianças, a gente olha as crianças como crianças. Elas são o homem. Elas são o futuro. E nós, responsáveis por ajudá-las a construir esse futuro. Nosso papel como educadores, na ajuda à vida que passa por nossas mãos, nos torna pessoas extremamente significativas na construção desse futuro para a criança, para se tornar o homem. Finalmente, uma educação em defesa da humanidade. Essa foi a sala de aula da primeira Casa dei Bambini. Muita gente pensa que ela começou com uma sala linda, com todos os materiais que ela havia estudado, com o tentar do Segan, que ela havia confeccionado. Durante 2 anos, ela observou o trabalho das crianças. Ela não tinha outra imagem de escola. Essa era a imagem de escola daquele tempo. Então, quando a sala foi montada, ela foi montada dessa forma. A sala que a gente faz ideia começou a surgir com 2 anos de observação. Uma prática observada dia a dia, registrada dia a dia, analisada dia a dia. E a sala foi se transformando no que a gente vive hoje, talvez um pouco menos. Porque isso foi acontecendo gradativamente. Uma educação desde o nascimento que alimenta uma revolução pacífica e une a todos em um objetivo comum, atraindo-os como um só centro. Mães, pais, políticos, todos devem combinar em seu respeito e ajuda a esse delicado trabalho formativo que a criança executa nas profundezas de um íntimo mistério psicológico, sob a tutela de um guia interior. Isso é de mente absorvente. As experiências vividas na Casa dei Bambini de São Lourenço são registradas na obra O Método da Pedagogia Científica aplicado à educação nas casas das crianças. Esse foi o primeiro livro que ela publicou na cidade de Castelo, que hoje é Perugia. E essa obra, eu adoro isso. Foi uma obra revisitada tantas vezes, porque era o método da pedagogia científica. E a cada nova conclusão era preciso refinar. E ainda é preciso refinar com novos olhos dos novos estudiosos. Isso é que faz de Montessori uma metodologia atemporal, universal. A pedagogia científica mudou de nome e passou a se chamar a descoberta da criança.
porque ela concluiu que muito mais importante do que a pedagogia científica em si, se a metodologia, era observar. Observar. Observar e descobrir a criança. Somente descobrindo a criança, cada um de nós pode dar a ajuda que ela precisa. Essa é a mensagem mais forte que ela nos diz. Na cidade de Castelo, hoje Perugia, aconteceu o primeiro curso de formação Montessori, patrocinado pela baronesa de Franchetti. Volta um pouquinho, Mariana Outro. Aí embaixo nós temos Perugia e uma foto da época de Montessori, ainda jovem. E depois, o primeiro curso internacional. Eu duvido que vocês adivinhem onde ela fez esse curso. Se alguém não pesquisou... Estados Unidos? Tá frio? Índia? Não. Não. Na casa dela. Eu disse que eu digo assim, ela era workaholic, mas ela era taradinha por trabalho. Ela morava em cima e embaixo, ou ela fazia cursos, ou ela abria uma escola. Nossa. E com isso ela acordava, descia, trabalhava. Esse é um curso em Roma, na casa dela. Um curso que teve pessoas de vários países, inclusive a primeira escola Montessori que foi fundada nos Estados Unidos foi de uma das cursistas desse primeiro curso. A Casa dei Bambini se espalha pelo mundo. Em 1910, as escolas Montessori se espalham por toda a Europa. Muitas escolas. O curso internacional fazia com que muitas pessoas levassem os ensinamentos de Montessori para seus países. Em 1911, nos Estados Unidos, é aberta a primeira escola Montessori por uma de suas alunas do curso de Roma. Em 1913, Montessori chega pela primeira vez aos Estados Unidos. Hoje existe uma publicação que eu ainda não tenho, Cartas aos Meus Netos, onde ela conta dessa viagem. Era uma viagem de navio que ela fez para os Estados Unidos para fazer a divulgação do método Montessori. Ela havia feito alguns amigos nos Estados Unidos que a convidaram. Ela chega e faz uma palestra no Carnegie Hall para cerca de 1.000 pessoas. Isso causa um espanto nas pessoas, mas também cria animosidades. E a imprensa não é muito a favor de uma estrangeira que vem invadir o campo educacional dos Estados Unidos. Ela retorna aos Estados Unidos em 1915. E essa experiência foi uma experiência marcante, porque uma coisa é você falar de Montessori, a outra coisa é você ver Montessori acontecendo. Quando você vê Montessori acontecendo, não tem mais nada para falar. Só amar. Quando você vê Montessori acontecendo, nada vai dizer que é impossível aquilo acontecer. Está ali, diante de seus olhos. E a casa de vidro da exposição que acontecia no Panamá, foi na Califórnia. É isso, São Francisco. Fez com que tudo aquilo fosse mostrado sem direito a ser cogitada qualquer dúvida de que não podia acontecer,
As crianças trabalhavam em ordem, havia uma compreensão e uma colaboração, uma coisa que vinha de dentro, que era inexplicável para quem via pela primeira vez, como é ainda hoje. Quando a gente recebe o Pai Novo na nossa escola e eles chegam nas salas, a primeira coisa que eles se espantam é o movimento da sala. Às vezes a gente entra na sala e fica assim, cadê a professora? Porque ela está sentada no chão com um aluno. Isso foi o que se viu na escola de vidro. Não havia outro jeito senão dar a mão à palmatória, que aquele era um método maravilhoso. Que o futuro da educação estava ali. As crianças eram felizes, as crianças aprendiam, as crianças fluíam. E é disso que precisa o homem. O homem precisa desse aprendizado para se tornar o cidadão do mundo. Mas havia uma pedra no meio do caminho. Não pode ser sempre um mar de rosas. Há dias bons e há dias ruins. Assim é a vida de qualquer mortal, e Montessori, embora incrivelmente especial, é mortal. Essa pedra era o fascismo. Quando, no final das guerras, a Itália destruída, o fascismo veio com 1000 promessas de melhoria de vida. E ela foi uma das italianas que acreditou nisso. Mussolini prometeu que todas as escolas da Itália seriam escolas montessorianas. A ele agradava muito a disciplina da escola Montessori, mas não agradava a liberdade. E quando ele viu a chama da liberdade ser tão forte, ele deu um passo atrás. E Montessori, se sentindo usada, desistiu dessa parceria que não deveria ter acontecido. Mas na vida, qualquer um de nós pode fazer uma escolha errada num momento impensado. Somos mortais. Já em 1936, 32, Mussolini já tentava boicotar os discursos de Montessori nos eventos públicos. E contratava pessoas para fazerem arruaça, impedindo que ela falasse. Algumas escolas já sofriam consequências e eram fechadas. E num dia, à noite, ela e Mário fogem de Roma e vão para Barcelona, de trem. E ela mora, então, na Espanha durante algum tempo. Outra guerra, a Guerra Civil Espanhola, faz com que ela deixe a Espanha e vá para a Holanda. Mas desistir, essa palavra não existia na vida dessa mulher. E na vida de outras tantas que estão aqui, outros tantos que estão aqui hoje. Porque senão não estariam aqui. Diante das pequenas guerras, diante das guerras de Montessori, minúsculas guerras que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Maria Montessori vive na Espanha de 32 a 36. Viveu em Barcelona até estourar a Guerra Civil Espanhola. Em 36 ela busca refúgio na Holanda, onde permanece até 1939. E essa foto é de quando ela esteve na Espanha. Na Espanha, ela publica Autoeducação para a Escola Elementar, em primeira mão, e publica Psicoaritmética, Psicogeometria e Psicogramática. Foi um período extremamente produtivo. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem. Eu gosto muito de viajar e gosto muito de educação. Então, eu uno o útil ao agradável. E eu fiz várias viagens pedagógicas
tanto com esse grupo da Casa Diálogos quanto com o grupo da Unesco. Visitei na Espanha várias escolas, fui a Barcelona, várias escolas hoje com muitas transformadas em escolas regimilianas, mas com raízes montessorianas. E visitei também escolas montessorianas, que ainda estão em pleno vapor em Barcelona. Como era de se esperar para uma pacifista, ela respondia às guerras com conferências para a paz. Em 1932, ela foge do fascismo, mas ela fala sobre a paz e educação no 2º Congresso Montessori Nacional em Nice, na França. Uma publicação que está no Bureau Internacional de Educação. Em 1932, falou também no Clube da Suíça sobre o tema Paz e Educação. Nesse período, de 32 a 39, em Genebra, Bruxelas, Copenhague, Utrecht, e mais tarde ela fez várias conferências sobre a paz. Essas conferências formam Educação em Paz, que todos nós conhecemos. Eu fiquei encantada com essa foto. Olhem que mulher moderna! Aqui ela chegou de avião na Índia, 6 horas de voo, subindo e descendo, porque não dava para ir como nós hoje pegamos um voo direto. Ela foi para a Índia em 1939, a convite da Sociedade Teosófica, patrocinada pelo Gandhi e pelo Tagore. Na Índia, ela foi convidada para dar cursos de treinamento em várias cidades do país. Eles são abrangentes, incluindo teoria e prática. Preparam o aluno para se desenvolver, para se dedicar a auxiliar o desenvolvimento da criança. E, com isso, prepará-lo para iniciar-se num processo pessoal de transformação. A Montessori tinha encontrado antes com o Gandhi em Londres. E na conversa que eles tiveram, o Gandhi tinha dito que era quase que intangível levar o método Montessori para as crianças da Índia. E ela havia firmado um compromisso com ela mesma, primeiro e depois com o Gandhi, que um dia ela iria à Índia levar Montessori para as crianças da Índia. Aqui já na Índia, esse nome é complicado, Rabindranath Tagore. Para os íntimos. Meu amigo Tagore. Tagore era uma pessoa especial, de uma casta elevada na Índia, uma família nobre, vamos dizer assim, de brahmanes, e com isso ele teve uma educação apurada. E ao mesmo tempo que ele era essa pessoa assim, ele também era uma pessoa voltada para a educação. E, estando voltado para a educação, ele funda uma universidade. E nessa universidade, além da cultura indiana, da religião indiana, ele está voltado também para as condições do homem, do cidadão do mundo, para a educação global, para abrir os horizontes do povo indiano. Tagore perdeu a esposa e perdeu os filhos, 2 filhos, e transformou a dor em poesia. E em poesia falou sobre o amor pela sua pátria. Onde a mente está sem medo e a cabeça é erguida, onde o conhecimento é livre, onde o mundo não foi despedaçado em fragmentos por muros domésticos estreitos,
onde as palavras saem das profundezas da verdade, onde o esforço insone estende os braços em direção à perfeição, onde o fluxo límpido da razão não perdeu o rumo na areia sombria do deserto do hábito morto, onde a mente é conduzida por ti para o pensamento e a ação cada vez maiores, para aquele céu da liberdade, meu Pai, deixe meu país despertar. Montessori na Índia. Olhem um curso Montessori na Índia. Quantas pessoas vocês acham que cabia nessa sala de aula? Em média, 300 pessoas. Ela sentava ali em cima, era uma construção feita com um teto de palha, porque o clima da Índia era muito quente, muito ampla, e as pessoas chegavam cedo para poder sentar perto da Montessori. A Montessori sentava ali na frente, lá do lado dela o Mário, e aqui embaixo uma indiana, a serviço da Sociedade Teosófica, que fazia as anotações do que o Mário falava em inglês, porque a Montessori dava os cursos em italiano e o Mário traduzia para o inglês. Não tinha microfone para fazer tradução simultânea. À noite, depois de um dia inteiro de trabalho, eles continuavam trabalhando. E aí ele lia para ela tudo que ele tinha tomado nota, e ela fazia as devidas correções. No dia seguinte, aquelas anotações eram fixadas num lugar para que as cursistas pudessem conferir suas próprias anotações. E foi nesses cursos da Índia que ela começou a observar as crianças de 0 a 3 anos. Porque enquanto nos cursos na Europa, nos Estados Unidos, as mães não costumavam levar as crianças, na Índia era comum que os bebês fossem juntos, os pequenos fossem juntos. E ela não perdia a oportunidade de observar crianças. Maria foi, nesse momento, foi quando a notícia da guerra veio, em 1940, a Índia entrou na guerra, ela e seu filho foram retidos como prisioneiros de guerra. Ela foi autorizada a realizar seus cursos de treinamento. Mário teve permissão de acompanhá-la para fazer a tradução para o inglês, mas Minas de Guadalcanal, um lugar melhor para sua saúde então debilitada. Segue lá em companhia de algumas famílias. As colinas de Guadalcanal são uma inspiração para a educação cósmica, com a diversidade da flora e da fauna, as cachoeiras e os lagos. Por essas trilhas, Mário passeava de manhã com as crianças. Observavam a natureza, observavam as plantas, escutavam os pássaros, viam os insetos, a vida e a interdependência entre todos os seres que ali habitavam. A beleza das flores, o som das cachoeiras, o silêncio do lago. A vida pulando de galho em galho para chegar cada vez mais longe. Em Guadalcanal, Maria, seu filho Mário
e uma professora dedicada e experiente, Lena, deram forma à educação cósmica, que se tornou depois uma organização do currículo na forma de histórias, pesquisas e experiências e na natureza, que trazem à criança uma visão da interdependência de todo o universo. Mário saía com as crianças. Depois ele chegava e conversava com a mãe sobre tudo o que eles tinham vivido. Essas conversas deram origem às grandes histórias. Mas não foram só as conversas. Maria Montessori sempre foi muito curiosa. E eu sou também, graças a Deus, bastante curiosa. Eu gosto de saber por que aquilo está acontecendo. Eu acho que ela pensava assim. E a primeira grande história que ela deu, o nome de Deus em Mãos, nada mais é do que a lei do serviço, que é uma crença da teosofia. E ela estava lá, convidada pela Sociedade Teosófica. Eu disse uma vez que, para entender melhor a educação cósmica, eu fui estudar um pouquinho de teosofia. Eu fiquei encantada, porque são relações lindas que se estabelecem e que a gente entende melhor o pensamento de Montessori. Para fazer Montessori é indispensável a gente conhecer o pensamento da mestra que nos inspira. E olha ela de novo trabalhando em casa. Essa era a casa de Coidacanal. Era só acordar, descer e as crianças já estavam lá trabalhando com a professora Helena. E Maria Montessori sentava para observá-los. Na casa de Coidacanal, com a escola que havia no térreo, foi fácil a observação e pesquisa de Maria Montessori com as crianças de 6 a 12 anos. Maria Montessori viu a educação como uma ferramenta poderosa para promover a paz, começando com o desenvolvimento individual e se estendendo para a compreensão global e a resolução pacífica de conflitos. Suas estratégias pedagógicas enfatizavam a autonomia, a responsabilidade e o respeito, preparando as crianças para serem cidadãs globais comprometidas com um mundo mais pacífico. Essa era a escola de Montessori, Coidacanal Montessori School, uma escola no primeiro andar da casa que ela vivia. Montessori valorizava a paciência dos educadores ao lidar com as crianças e ensinava a importância da tolerância em um mundo diversificado. Ela acreditava que os educadores deveriam ser modelo de paz, demonstrando empatia, respeito e comunicação eficaz no ambiente escolar. Ela introduziu conceitos de cidadania global, 1940. Estamos na Segunda Guerra Mundial e ela pensando em cidadania global. Em cidadania global, interdependência, ensinando as crianças sobre diferentes culturas, geografia, ciências. E embora o conceito de sustentabilidade surja em 1987, num relatório feito por uma norueguesa, já se percebia nos pressupostos montessorianos a marca da sustentabilidade. Porque não existe paz
se não houver sustentabilidade. Hoje a gente briga pelo petróleo. Daqui a algum tempo vai ser pela água. E tomara que não seja. E que nós aprendamos no nosso dia a dia todas essas lições que nos foram deixadas e que façamos dela a nossa ferramenta de vida, o nosso propósito de vida. E que as nossas crianças possam um dia transformar tudo isso em realidade. Esse trecho é um trecho do texto Nação Única. A humanidade se constitui, sob muitos aspectos, uma nação única. Inúmeras são as provas dessa unidade, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista material ou intelectual. A interdependência entre os vários povos criou uma unidade e demonstraram. Até mesmo as guerras modernas, nas guerras modernas, o vencedor hoje não enriquece com a vitória. E o vencido pesa sobre ele em passividade. Isso diz para você alguma coisa, para vocês, alguma coisa do momento que estamos vivendo? Entre a Rússia e a Ucrânia? Quando vamos aprender? Sempre a pacifista. Em 1947, a doutora Montessori escreveu uma carta que enviou para todos os governos de todos os países do mundo. Seu compromisso com a paz era claro. Para ela, o caminho para a paz era a educação dos jovens em ambientes cuidadosamente preparados. Trechos de sua carta descrevem seu compromisso com seu propósito. Para forjar a verdadeira paz, devemos procurar sanar o fosso que cresce entre as vidas dos adultos e das crianças. O cidadão esquecido. Alguns devem conhecer esse texto, que é maravilhoso. Minha vida foi gasta na pesquisa da verdade. Através do estudo das crianças, examinei a natureza humana na sua origem, tanto no Oriente como no Ocidente. Embora já tenha passado 40 anos desde que comecei o meu trabalho, a infância ainda me parece uma fonte inesgotável de revelações. E deixe-me dizer, de esperança. A infância me mostrou que toda a humanidade é uma só. Todas as crianças falam, independentemente da sua raça, das suas circunstâncias ou da sua família, mais ou menos na mesma idade. Elas andam, trocam os dentes e assim por diante. Em determinados períodos fixos das suas vidas, também em outros aspectos, especialmente no campo psíquico, eles são igualmente semelhantes, igualmente suscetíveis. As crianças são os construtores dos homens que constroem, tirando do ambiente a linguagem, a religião, os costumes e as peculiaridades, não só da raça, não só da nação, mas até de um bairro especial em que se desenvolve. A criança é o cidadão esquecido. E, no entanto, se os estadistas e os educadores percebessem a força terrível que existe na infância para o bem ou para o mal, sinto que lhes dariam prioridade. Acima de tudo, todos os problemas da humanidade dependem do próprio homem. Se o homem for desconsiderado
em sua construção, os problemas nunca serão resolvidos. O homem deve ser cultivado desde o início da vida, quando os grandes poderes da natureza estão em ação. E então, é então que se pode esperar, planejar um melhor entendimento internacional. Já ouvimos isso aqui hoje. Em 1950, Maria Montessori foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Mas lembram daquela pedra no caminho? Ela carregou isso durante toda a vida e mesmo que tenha sido indicada 4 vezes, o Prêmio Nobel da Paz nunca recebeu. Mas para nós é como se tivesse sido. E nesse encontro da Unesco, ela foi aclamada e quando o Thomas Baudet, diretor-geral da Unesco, no seu discurso disse: em nosso meio temos alguém que se tornou o símbolo de nossas grandes expectativas para a educação e a paz mundial. Maria Montessori. Numa vila holandesa, junto ao mar, para sempre, o registro da pacifista, para que a gente não esqueça. Peço às queridas crianças que tudo podem, que se unam a mim na construção da paz nos homens e na humanidade. Esse é o registro da sua lápide, em Noorwijk-on-Zee, na Holanda. E nós? O que somos nessa teia para construir a paz? Somos cerca de 65 mil escolas Montessori em todo o mundo, em todos os continentes, nos lugares mais longínquos, nas florestas. Somos muitas escolas, mas ainda queríamos ser mais nesse nosso Brasil. Escolas que recebem crianças pequenas, escolas que recebem os maiorzinhos, escolas que recebem os adolescentes, escolas que recebem os que já estão chegando no ensino médio. Escolas de todo jeito, escolas que transbordam amor. E se a sua escola não aparecer aqui, desculpe, mas ela está aqui. São escolas lindas e selecionar essas imagens foi um trabalho maravilhoso de ver como a gente está fazendo Montessori no Brasil, mas a gente precisa mais e mais. São lindas as nossas escolas. Esse foi um movimento maravilhoso, um movimento do coração, que aconteceu quando nós precisamos nos unirmos. E foi a dor que nos uniu, foi a pandemia. Aqui não havia associação. Embora seja magnífico o trabalho da Associação Montessori do Brasil, da Associação Montessori da Bahia, da OMB, da ABEM, as 3 associações representativas que já funcionam há bastante tempo, e da Arlean, que nasceu agora na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Mas esse foi o movimento que surgiu da necessidade de estarmos juntos. E aqui estão representadas as escolas que espontaneamente se uniram e trabalharam. Nós trabalhamos juntos para fazer o protocolo para as escolas montessorianas.
para voltarmos às aulas presenciais. Acolhidos pela Escola Santo Agostinho de Piauí e Montessori Bahia, por trás disso tudo, porque a Ana Ruth, na ocasião, era a presidente hoje é presidida pela Marinélia, naquela ocasião era a Ana Ruth. Mas o que eu achei mais lindo desse movimento foi a espontaneidade, que tinha que ser todo dia. A gente tem que estar mais juntos sempre, porque é juntos que somos mais fortes. Essa é a minha aldeia, que eu trago um pouquinho para vocês. E esse foi, no Dia da Família, o momento em que nós nos reunimos no quintal. E como o quintal era pequeno, os pais espontaneamente formaram 2 círculos que se uniam. O infinito estava ali representado. E as nossas possibilidades são as possibilidades infinitas. Levem isso no coração de vocês, para que nós possamos seguir o caminho da Mestra que nos inspira e possamos construir a paz no coração dos homens, nas crianças e na humanidade. Palmas para vocês! Vocês fazem isso acontecer! Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada de coração.